36. E esses foram todos os que morreram. A voz límpida de Sakamoto prosseguia para o anúncio do meio-dia. Os novos componentes da lista de espera para funerais eram Tatsumi Chioki, Kyoichi Motobuchi e, logicamente, havia também os nomes de Yukiko Kitano e Yumiko Kusaka. Os demais eram Yoji Kuramoto e Yoshimi Yahagi. Anunciarei agora os quadrantes proibidos a partir desta tarde e os respectivos horários. Vamos, anotem, anotem. Shuya voltou a puxar do bolso seu mapa e a caneta. Shogo também tinha preparado a dele. A partir de 1 da tarde, J5. Às 3 horas, 11. Às 3 horas, H3. Às 5, D8. Entendido? A partir de 1 da tarde, J5. Às 3 horas, H3. Às 5, D8. Entendido? O quadrante J5 ficava na costa sudeste da ilha, H3 nos arredores do pico da montanha sul e D8 era uma área na encosta do lado sudeste do pico da montanha norte. O quadrante deles, C3, não foi anunciado. Isso significava que, a princípio, eles não precisariam se mover. Deve ser duro perder seus amigos, mas vocês não podem desanimar. Meus jovens passarinhos precisam estar fortes para voar pelo céu. Então, até a próxima. O anúncio de Sakamoto chegara abruptamente ao fim, pontuado com seu costumeiro discurso otimista. Shuya suspirou. Deixou o mapa de lado e analisou a lista de estudantes, agora repleta de marcas de checagem. Caímos para 25 estudantes. Merda. Com as mãos em concha, Shogo acendeu outro cigarro. É como eu disse. Estão morrendo um depois do outro. Shuya levou o rosto em direção a Shogo, que soltava baforadas do cigarro enquanto retribuía calado o olhar. Shuya entendeu o sentido das palavras de Shogo. Quanto mais colegas de turma morriam, mais perto eles estavam da chance de fugir. E além disso, o prazo se estendia. Porém, isso não é jeito de falar. Shogo apenas encolheu os ombros, afastou os olhos de Shuya e disse: Foi mal. Shuya desejava acrescentar algo, mas se esforçou para desviar o olhar do rosto de Shogo. Enfiou a cabeça entre as pernas e olhou para baixo. Algumas pequeninas flores amarelas despontavam por entre a grama e uma formiga subia pelo caule de uma delas. Embora Shuya tivesse tido a impressão de que eles se tornaram amigos quando conversaram sobre música pouco antes, ainda havia algo em Shogo que o incomodava. Seria o lado calculista inato dele? Ele deu um breve suspiro e depois pensou outra coisa. Das 6 mortes anunciadas por Sakamoto, as de Yoji Kuramoto e Yoshimi Yahagi foram as únicas que Shuya não testemunhou. Ele estava certo de que Yoshimi e Yoji estavam namorando. Significaria que estavam juntos? E os 2 tiros ouvidos depois das 10 da manhã? Teriam sido relacionados a eles? Se fosse assim, quem teria disparado? Ele lembrou o som da metralhadora assassinando Yukiko Kitano e Yumiko Kusaka. A mesma pessoa teria matado os 2? Ou... Shuya, Shogo chamou, e Shuya levantou o rosto. Vocês não tomaram café da manhã, né? Respawn fornecido pelo governo é uma bosta, mas tenho geleia de morango e café que peguei na loja de suprimentos. Vamos comer. Shogo retirou de seu kit de sobrevivência um pote plano e uma lata de 200 gramas de café. O pote estava ilustrado com morangos e podia-se ver o conteúdo brilhante, espesso e vermelho do vidro. Shuya deduziu que Shogo poria o café dentro de uma lata com água que fervia em cima de brasas de carvão. Shogo também pegou um jogo de copos de plástico. Você trouxe bastante coisa de lá? Sim, Shogo concordou. Retirou então um pacote longo e fino. Vejam isso, um pacote inteiro de Wild Sevens. Shuya decidiu se animar. Ele sorriu, concordando. Tirou o pão do kit de sobrevivência, estendeu o braço e o ofereceu a Noriko. Noriko, vamos comer. Noriko ergueu os olhos, ainda abraçando os joelhos. Não quero, não estou com fome. Algo errado? O seu apetite... Ao olhar para Noriko, Shuya percebeu como o rosto dela estava pálido, então se deu conta de que ela se manteve longo tempo em silêncio. Noriko? Shuya se aproximou dela. Shogo os observava enquanto abria a tampa da lata de café. Noriko.
Shuya tocou no ombro dela. Noriko juntou com firmeza as mãos postas sobre os joelhos. Seus lábios estavam colados, formando uma linha reta no rosto pálido. Somente então Shuya percebeu a respiração saindo com dificuldade por entre os lábios dela. Noriko fechou os olhos, soltou as mãos, apoiou-as no braço de Shuya e se inclinou contra ele. A temperatura do corpo que ele sentia pelas mãos e ombros dela por baixo do tecido de seu terninho de marinheiro parecia extremamente alta, como se ela incubasse um pequeno pássaro por debaixo da roupa. Shuya afastou a franja de Noriko e tocou sua testa. Estava pegando fogo. O suor frio da testa encharcou a palma da mão de Shuya. Em pânico, ele voltou para Shogo. Ela está com febre, Shogo. Eu estou bem, Noriko disse com a voz fraca. Shogo pôs no chão a lata de café, levantou-se e, trocando de posição com Shuya, tocou a testa dela. Ele colocou o queixo, onde se via a barba rala, para depois de tomar o pulso, olhando para o seu relógio de pulso. Sinto muito por isso, ele disse ao encostar os dedos de suas mãos direita com delicadeza nos lábios dela e abrir sua boca. Depois pressionou para baixo a pele sob os olhos e observou suas pálpebras inferiores bem nítidas. Você não está com frio? Shogo perguntou, estreitando os olhos. Noriko confirmou. Sim, um pouco. Shuya, Shogo chamou. Shuya, que assistia a tudo com a respiração contida, perguntou, nervoso. Como ele está? Me empreste seu casaco. Shogo disse, removendo seu próprio casaco. Shuya rapidamente tirou dele também e o entregou a Shogo, que, com cuidado e gentileza, envolveu o corpo de Noriko nos dois casacos. Pão. Preciso da geleia e da água também. Obedecendo a ordem de Shogo, Shuya pegou rápido o pão e a água que oferecera a Noriko, bem como a geleia que deixara sobre o kit de sobrevivência de Shogo. Entregou primeiro a Shogo o pão e a água, abriu a tampa da geleia e, ao recebê-la, Shogo enfiou com pressa o pão dentro do pote, cobrindo-o com a geleia vermelha. Ele ofereceu a Noriko. Coma isso, garota. Mas apenas coma. Mesmo só um pouquinho já vai ajudar. Shogo insistiu, num tom de voz firme. Noriko pegou o pão com um gesto hesitante e o mordiscou. Ela pareceu engolir com muito esforço, então devolveu o restante do pão a Shogo. Não quer mais? Noriko balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Mesmo balançar a cabeça parecia deixá-la esgotada. Shogo queria que ela comesse mais, mas deixou o pão de lado e de novo retirou de sua bolsa a pequena sacola de remédios. É medicamento para resfriado. Tome, ele disse, e ofereceu a ela uma cápsula diferente do analgésico que lhe dera pela manhã. Noriko aceitou. Com a ajuda de Shogo, ela conseguiu engolir a cápsula com água da garrafa. A água escorria pelos cantos de sua boca, que Shogo gentilmente enxugava com o lenço. Ok. Deite-se agora, garota. Obediente, Noriko se estirou sobre a grama, ainda em volta, nos dois casacos. O que está vendo, Shogo? Ela vai ficar bem? Shuya perguntou, em tom nervoso. Shogo balançou a cabeça. Ainda não tenho certeza. Talvez seja apenas gripe, mas o ferimento pode estar infeccionado. O quê? Com Noriko deitada, Shuya olhou para o ferimento na panturrilha direita dela, envolta na bandana usada como curativo. Mas, nós limpamos bem o ferimento? Shogo balançou de novo a cabeça. Ela caminhou bastante pela montanha depois de receber o tiro, certo? Pode ter infeccionado antes de limparmos. Shuya olhou para Shogo por um tempo e depois se ajoelhou ao lado de Noriko. Ele estendeu a mão até a testa dela. Noriko. Ela abriu os olhos, sorriu devagar. Estou bem. Apenas um pouco cansada, não se preocupe. Mas sua respiração dizia o contrário. Shuya voltou a olhar para Shogo. Ele se conteve para não demonstrar nenhuma agitação. Shogo, não podemos continuar aqui. Temos que nos mover, pelo menos encontrar uma casa onde ela possa se aquecer. Shogo interrompeu, balançando a cabeça. Calma. Por enquanto, vamos esperar e ver o que acontece. Enquanto falava, Shogo passou os casacos transformados em cobertor bem apertado ao redor do corpo de Noriko, procurando eliminar os espaços. Mas é muito perigoso nos movimentarmos agora, eu já te disse. Noriko abriu novamente de leve os olhos, olhou para Shuya e disse. Desculpe, Shuya. Depois olhou para Shogo e, fechando os olhos, disse. Sinto muito. Os lábios de Shuya se contraíram ao contemplar o rosto pálido de Noriko. Restam 25 estudantes. 37.
A cabeça de Takako Chigusa. A estudante número 13 apareceu à sombra de um tronco de árvore. Ela estava perto da parte central da montanha sul, do lado leste do pico. Segundo o mapa, a área se localizava nas proximidades da fronteira entre os quadrantes H4 e H5. Havia um bosque cheio de árvores, umas altas, outras baixas. À medida que avançava em direção ao pico, as alturas das árvores pareciam gradualmente diminuir. Takako empunhava a arma recebida, um pegador de gelo, e de vez em quando olhava para trás. Com a visão obstruída pelas árvores, não podia mais ver a casa onde se escondeu primeiro. Era uma residência decrépita e coberta por gramas altas, como se estivesse desabitada antes de a ilha ser designada como local do programa. Havia um galinheiro ao lado do prédio principal. Agora, ela não podia ver nem mesmo o telhado de zinco enferrujado. O quanto ela teria avançado? Uns 200 metros? Apenas 100? Takako era a melhor velocista de curta distância da equipe de atletismo feminina da escola de ensino fundamental Shiroiwa. Ela detinha o segundo melhor recorde histórico de estudantes de ensino fundamental da província nos 200 metros. Por isso, conseguiu desenvolver uma boa percepção de distância. Porém, agora ela não tinha certeza, não apenas em virtude dos altos e baixos do terreno e da vegetação que o cobria, mas também por causa da tensão que acabava enfraquecendo seus sentidos. Depois do desejum com o pão e a água fornecidos pelo governo, Takako decidiu esperar até seu relógio de pulso marcar 1 da tarde para deixar a casa. Desde o início do jogo, ela ouviu várias vezes sons parecidos com tiros e se manteve escondida todo o tempo num canto da casa abandonada, porém, chegou à conclusão de que a situação não melhoraria se permanecesse ali. Precisava se juntar a alguém, uma amiga em quem confiasse, para se movimentar. Talvez as amigas em quem ela confiava não confiariam nela. Mas Takako era uma linda moça. As linhas dos olhos amendoados eram ligeiramente ferinas, mas combinavam com o queixo proeminente, a boca bem formada e o contorno do nariz aquilino, imprimindo-lhe um aspecto aristocrático. Seus longos cabelos tingidos com luzes alaranjadas talvez destoassem à primeira vista, mas podia-se dizer que, aliados às suas bijuterias, que incluíam os brincos, dois na orelha esquerda, um na direita, vários anéis nos dedos médio e anelar da mão esquerda, 5 braceletes nos pulsos e um pingente produzido com uma moeda estrangeira, acentuavam sua beleza e expressavam autoafirmação. Seus professores pareciam não aprovar a cor de seus cabelos e as bijuterias baratas e espalhafatosas. Mas, como ela tirava boas notas e era velocista da equipe de atletismo, nunca recebeu críticas diretas deles. Takako era muito orgulhosa. Ao contrário das outras garotas da classe, ela se recusava a obedecer às normas tolas da escola. Na turma, Takako não tinha muitas amigas íntimas, talvez em função de sua beleza, sua arrogância ou a timidez que demonstrava no contato com as pessoas. Sua única amiga era Kaoru Kitazawa, que ela conhecia desde o início do ensino fundamental, embora estivessem em turmas diferentes. Mas havia alguém em sua turma em quem Takako podia confiar. Não era uma garota. Ela conhecia esse rapaz desde que eram crianças, e pensando nele, algo a preocupava. Ao deixar o prédio da escola, Takako imaginou que alguém que tivesse saído antes poderia voltar munido de uma arma. Nesse caso, ela pensou que não haveria nada mais perigoso que sair pela única porta do prédio. Seria melhor deixar a escola frustrando as expectativas do provável atacante. Depois de sair da sala de aula e caminhar pelo corredor, ela espiou escondida para fora, pela porta de saída. Havia um bosque em frente, uma colina à esquerda e uma área relativamente descampada à direita. O atacante, caso houvesse um, deveria estar escondido no bosque ou na colina. Takako se agachou ao deixar o prédio e se dirigiu para a direita, permanecendo encostada à parede do prédio da escola. Ela começou a correr usando as pernas poderosas, das quais se orgulhava e sem olhar para trás. Não precisou pensar em nada. Correu por um caminho que atravessava algo parecido com um vilarejo. Depois entrou numa trilha estreita até chegar ao sopé da montanha sul. Ela pensava o tempo todo em se afastar da escola e se esconder. Mas e se houvesse alguém no bosque em frente da escola ou na colina sem intenção de atacá-la?
Em outras palavras, e se ele, que saiu antes dela, estivesse escondido no bosque ou na colina esperando por ela? Talvez Takako tenha perdido a chance, correndo a toda velocidade? Não. Ela achava improvável. Não havia escolha. Naquelas circunstâncias, vaguear ao redor da escola seria sinônimo de pôr a vida em risco. Eles se conheciam desde a infância, nada mais que isso. Permaneceram bons amigos e, juntos durante todos esses anos, ela considerou presunção de sua parte esperar que ele, Hiroki Sugimura, o estudante número 11, arriscaria sua vida aguardando-a. De qualquer forma, o importante era procurar alguém agora. Encontrar Hiroki Sugimura seria o ideal, mas isso era otimismo demais. Quem sabe, talvez, encontrar o representante de turma, Yukie Utsumi, ou outra garota qualquer desde que ela tomasse cuidado para não levar um tiro de repente. Poderia dialogar, sobretudo com alguma das meninas mais calmas, mas também imaginava que naquela situação alguém muito calmo seria, ao contrário, perigoso. Só lhe restava procurar alguém. Porém, sabia apenas que não poderia, sob nenhuma hipótese, erguer a voz. Ela já se certificara disso antes. Da casa decrépita onde se instalara, Takako também pôde ver Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano morrerem no alto da montanha norte. Assim, Takako decidiu abandonar a cabana onde estava e subir até o pico da montanha sul. Depois de chegar lá, ela desceria circulando a encosta da montanha, verificando se alguém estaria escondido no mato. Para se certificar, ela poderia jogar pedrinhas nos arbustos, como fez desde que deixou a cabana. Se encontrasse alguém, decidiria se chamaria ou não a pessoa. No anúncio do meio-dia, Sakamoto avisou que a área ao redor do pico da Montanha Sul se tornaria um quadrante proibido às 3 da tarde, mas se tudo corresse bem, ela seria capaz de esquadrinhar toda a área antes disso. Além do mais, se houvesse alguém na área no momento, ele ou ela teria de que começar a se mover até as 3. Assim, ela teria mais chance de localizar alguém se movimentando. Takako conferiu o relógio de pulso recebido. Era 1h20 da tarde. Normalmente, ela usava braceletes em vez de relógio, mas não podia se dar a esse luxo agora. Depois tocou sua coleira. Se tentar tirá-la, ela explodirá. Era sufocante, não apenas pelo jeito como apertava seu pescoço, mas a própria essência do objeto. A correntinha de seu pingente batia de leve contra a coleira. Takako decidiu ignorá-la e empunhou com a mão esquerda seu picador de gelo. Será que aquilo serviria como arma? Com a direita, ela pegou algumas pedrinhas e as atirou em frente para ambos os lados. Os arbustos farfalhavam de leve quando as pedrinhas os atravessavam. Takako respirou um pouco. Nenhuma resposta. Ela avançou e respirou fundo, pronta para correr através do espaço aberto entre os arbustos. De repente, ela ouviu outro farfalhar. Takako respirou um pouco. Nenhuma resposta. Ela avançou e respirou fundo, pronta para correr através do espaço aberto entre os arbustos. De repente, ela ouviu outro farfalhar. Uma cabeça apareceu de dentro dos arbustos, cerca de 10 metros à esquerda dela. Ela podia ver as costas do casaco escolar, a nuca e os cabelos ligeiramente desarrumados, mas ainda lisos. A cabeça dele balançava para ambos os lados, verificando a área. Takako congelou de surpresa. Ela estava com problemas, era um rapaz. Garotos só causavam complicação. Ela não tinha motivo em especial para pensar assim, mas pressentia que, fora Hiroki Sugimura, qualquer rapaz provocava confusão. E de imediato pôde constatar que as costas do rapaz não eram as de Hiroki. Takako prendeu a respiração e procurou voltar lentamente para a moita. Por mais que ela tivesse previsto a possibilidade de um encontro semelhante, não parava de tremer. De repente, o rapaz se virou. Seus olhos encontraram os de Takako, o rosto carregando uma expressão de grande espanto. Era o de Kazushi Nida, o estudante número 16. Ah, merda, logo esse babaca. O que importava agora era sua total exposição a Kazushi. Isso era perigoso. Ela se virou e começou a correr de volta pelo caminho de onde viera. Espere! Ela ouviu a voz de Kazushi atrás dela, e também o som de arbustos sendo separados com as mãos enquanto perseguia. Espere! Agora ele gritava. Espere! Ah, que idiota! Takako hesitou por um momento, e por fim parou. Ela voltou os olhos para Kazushi. Se ele tivesse uma arma e pretendesse atirar nela, já teria feito isso. Mais problemático eram os gritos.
alguém acabaria encontrando não apenas Kazushi, mas Takako também. Ela olhou rapidamente ao redor, mas assim como quando se certificou pouco antes, ela não parecia ver ninguém nas redondezas. Desacelerando o passo, Kazushi desceu a encosta. Takako se deu conta de que ele empunhava na mão direita um rifle equipado com um arco. Não estava apontando para ela no momento, mas se ele fizesse, ela poderia se esquivar e voltar a sair correndo? Será que ela tinha errado ao parar? Não. No fundo, ela estava segura do que fazia. Kazushi Niida era um atacante no time de futebol. Atletas desse esporte, como ele, eram ainda mais rápidos que corredores de pista. Embora Takako fosse uma velocista como poucas, ele poderia alcançá-la. De qualquer forma, era tarde demais. Kazushi parou a alguns metros dela. Ele era relativamente alto, de ombros largos e parrudo. Seus cabelos lisos eram longos, o que era moda entre os jogadores de futebol, mas agora estavam desarrumados como se ele tivesse jogado uma partida difícil que ultrapassou o tempo regulamentar. Um sorriso ambíguo surgiu em seu lindo rosto, exceto pelos dentes desalinhados. Qual é desse cara, afinal? Takako pensou enquanto analisava o rosto de Kazushi. Ele pode não ser inimigo no final das contas. Ele pode de fato estar pensando que encontrou alguém em quem pode confiar. Mas Takako não tinha uma boa impressão de Kazushi Niida. Melhor dizendo, ela não suportava o jeito atrevido dele. Tampouco aguentava sua arrogância. Eles estudavam na mesma turma desde o 7º ano. Hiroki entrou para sua turma no 8º, e sem se esforçar muito, Kazushi estava na média dos estudos nos estudos e nos esportes. Mas apesar disso, ou talvez não tivesse relação com isso, sua imaturidade realmente se destacava. Ele tentava impressionar os outros e, quando cometia um erro, inventava qualquer desculpa esfarrapada. Além do mais, e isso era realmente estúpido, quando eles estavam no 7º ano, surgiram rumores de que Takako e Kazushi, de beleza acima da média, saíam juntos. Crianças do ensino fundamental não têm nada melhor para fazer. Bem, deixe-os pensar o que quiserem. Cada vez que os rumores reapareciam, ele ia até a carteira dela e punha a mão em seu ombro. Que atrevimento! Dizendo. Parece que tem uma fofoca rolando sobre a gente. Takako mudava lentamente de posição, esquivando-se da mão dele e replicando. Ah, quanta honra! Sem dar trela e, por dentro, o odiando. Cresça e apareça, menino. Porém, agora provavelmente não seria justo virar as costas para ele. Preciso, o quanto antes, me afastar dele. Isso é essencial. Não grite, seu idiota! Takako falou com cautela. Foi mal, Kazushi. Respondeu. Mas quem mandou você... Mas quem mandou você fugir? Desculpe, mas... Takako revidou com rapidez. Não grite, seu idiota! Takako falou com cautela. Foi mal, Kazushi respondeu. Mas quem mandou você fugir? Desculpe, mas... Takako revidou com rapidez, sempre direto ao ponto, sem rodeios. É algo positivo da minha personalidade. Não quero ficar com você. Ela olhou para o rosto de Kazushi, tentando encolher os ombros tensos. É melhor para os dois nos separarmos aqui. O rosto de Kazushi se contorceu em desagrado. Por quê? Porque você age como se fosse um filhinho de papai, pensou de novo com seus botões. Nós dois sabemos o motivo, entendeu? Então, tchau, ela disse, e se virou. Senti as pernas tremerem um pouco, vacilantes, mas Takako parou, porque no canto do olho viu a arma na direita do colega apontando para ela. Takako se virou de novo devagar para Kazushi, mantendo os olhos colados nos dedos dele sobre o gatilho da besta. O que significa isso? Ela perguntou. Enquanto falava, Takako casualmente deixou o kit de sobrevivência deslizar do ombro esquerdo e segurou sua tira. Será que ele serviria de escudo contra a força da flecha? Não me obrigue a usar isso, Kazushi disse. Aquele era exatamente o tom de voz que ela detestava. Ele se justificava, mas no fundo procurava se mostrar superior. É melhor você ficar do meu lado. Isso a deixou furiosa. Porém, nesse momento, ela notou algo. Quando estava escondido na cabana, a saia de seu uniforme ficou presa numa porta quebrada e abriu um rasgo semelhante à abertura de um vestido chinês. Agora, Kazushi não desgrudava os olhos da coxa direita exposta dela. Os olhos dele possuíam uma luminosidade estranha.
Ela se arrepiou. Takako moveu de leve a posição dos pés, esforçando-se para que Kazushi não molhasse suas pernas. Depois disse: Fale sério, você espera que eu me junte a você apontando esse treco para mim? Então você não vai fugir? Kazushi falou num costumeiro tom de voz arrogante. Ele não baixou a besta. Takako aguentava. Abaixe isso. Então promete não fugir? Você é surdo? Takako disse com firmeza, e Kazushi, relutante, baixou a arma. Então adotou um tom extremamente presunçoso. Sempre achei você legal. Takako ergueu as sobrancelhas bem definidas e lindamente arqueadas. Estou pasmo. Depois de me ameaçar, ele tem a petulância de dizer que eu sou legal? Kazushi voltou a olhar para as pernas dela. Dessa vez, olhava fixamente, um pouco sem cerimônia. Takako ergueu levemente o queixo. Então? Nem pense em te matar. Apenas fique comigo. Takako encolheu os ombros de novo. De tanta raiva, não se sentiu intimidada. Já disse que não quero, ela disparou. Então, tchau. Takako se virou. Não, dessa vez ela retrocedeu, olhando para Kazushi, que imediatamente voltou a levantar a besta. A expressão em seu rosto era a de uma criança pedindo com insistência um brinquedo numa loja de departamentos. Mamãe, eu quero esse, eu quero. Takako disse com calma. Pare com isso. Então fique comigo, Kazushi repetiu. O gesto de inclinar a cabeça revelava que ele de alguma forma procurava conter seu nervosismo. Eu já disse que não quero, Takako repetiu. Kazushi não abaixou a arma. Por um tempo, os dois se olharam. Takako não podia aguentar mais. Então, o que você quer? Diga claramente. Você não vai me matar. Eu não quero ficar com você. Mas você insiste. Qual é a sua? Kazushi olhou para Takako com um olhar malicioso e declarou. Eu estou dizendo que vou protegê-la. Apenas fique comigo. Estamos seguros juntos, certo? Você só pode estar de gozação. A voz de Takako tinha agora um misto de raiva. Você aponta esse troço para mim e quer me convencer de que vai me proteger? Não posso confiar em você, entende? Posso ir? Vou embora. Kazushi avisou, decidido. Se você se mexer, eu atiro. Ele mirou a besta diretamente para o peito dela. Ameaçando-a verbalmente dessa forma, Kazushi talvez tenha perdido sua última chance de manter uma conversa dentro dos limites do senso comum. Terrível senso comum, para falar a verdade. A verdade. Ele não se moveu e era como se dissesse, garota, é melhor não me contradizer. Mulheres devem ser submissas a nós, homens. Takako estava completamente furiosa. Kazushi então teve a ousadia de perguntar. Você é virgem, não é? Ele formulou a frase num tom casual, como se estivesse apenas confirmando se o tipo sanguíneo dela era B. Takako estava sem palavras. O que esse babaca perguntou? Estou enganado? Ele indagou. Hiroki não teria coragem de transar com uma garota. Kazushi disse isso porque ele, assim como muitos colegas de turma dela, tinha a errônea impressão de que Takako namorava Hiroki Sugimura. Isso irritou Takako por dois motivos. Primeiro, o relacionamento dela com Hiroki não era da conta de ninguém. Segundo, ela estava furiosa porque ele se referia a Hiroki de uma forma petulante. Os lábios de Takako se contorceram no formato de um sorriso. Há tempos ela percebera que podia sorrir quando estava totalmente furiosa. Portanto, ela sorriu dessa forma para Hiroki. Para Kazushi, perguntando. E o que isso tem a ver com você? Kazushi deve ter interpretado errado o sorriso de Takako. Ele lhe devolveu um sorriso meio contorcido. Então, estou certo? Então estou certo. Takako continuou fitando Kazushi sem parar de sorrir. Sim, de fato, você está corretíssimo. Posso parecer meio espalhafatosa à primeira vista, mas como Vossa Excelência acaba de dizer, sou virgem, uma inocente menina de 15 anos. No entanto, isso não é da sua conta, seu babaca. Kazushi prosseguiu. Vamos morrer de qualquer jeito. Não tem vontade de experimentar uma vez antes disso? Posso ser um bom parceiro. Embora Takako nunca tenha se sentido tão furiosa na vida, ela apenas olhava para ele, estupefata. Devia estar boquiaberta. A conduta ultrajante de Kazushi, até então limitada a tocar seu ombro, passava agora dos limites. Capitão Colombo, parece ser a ilha de São Salvador. Ok, são selvagens. Devemos tomar cuidado com eles. Takako baixou o olhar e deixou escapar um risinho. Era incrivelmente engraçado. Aquele poderia ser, de verdade, o maior acontecimento do ano. Takako levantou a cabeça. Ela olhou fixamente para Kazushi e lhe ofereceu uma última chance.
Essa é a última vez que digo isso. Não quero ficar com você. Abaixe essa arma e me deixe em paz. Caso contrário, entenderei que você pretende me matar. Tudo bem? Kazushi não abaixou sua besta. Em vez disso, ele a levantou até a altura dos ombros e a ameaçou. Esse é meu último aviso. É melhor você obedecer, Takako. O fato de Takako se sentir estimulado com essa conversa, que em alguns sentidos foi o ponto de virada de seu encontro, pode ter sido por causa de seu temperamento inato, e a partir dali não seria responsabilizada pelo que acontecer. Takako deu um passo à frente para pôr o ponto final nessa conversa com o rapaz idiota. Entendo. Ou seja, você só quer me estuprar, não é? É isso? Acho que a morte te dá o direito de fazer o que bem entende? Kazushi retornou o olhar. Em nenhum momento eu disse isso. E não é tudo a mesma coisa? Ela ria por dentro. Em seguida, você pretende dizer que não quer me estuprar, mas vai me mandar tirar a roupa? Takako sorriu enquanto inclinava a cabeça e disse calmamente. Escute aqui. Na situação atual, você deveria estar se preocupando mais com a sua vida do que com esse seu pinto michuruca. O rosto de Kazushi de repente ficou vermelho desde o pescoço. Sua boca entortou e ele pronunciou estas palavras severas. Não me provoque. Você realmente quer ser estuprada? Takako sorriu e respondeu. Então agora vamos à sua real intenção. Eu avisei para não me provocar. Kazushi repetiu. Posso te matar se eu quiser. Você sabe. Takako estava enjoada. Posso te matar se eu quiser. Você sabe. Takako estava enjoada. Ela lembrou como ele tentou persuadi-la com uma voz meiga pouco antes, dizendo: Eu não vou matá-la. Kazushi então se vangloriou. Eu já matei Yoshio. Takako estava um pouco chocada, mas apenas ergueu as sobrancelhas e comentou: Mesmo se fosse verdade, levando em conta como ele se escondera, Kazushi estaria aterrorizado e de alguma forma acabou matando Yoshio Akamatsu ao deparar com ele por acaso, assim com medo de cruzar com alguém mais forte. Deve ter se mantido escondido, mas ela conhecia bem Kazushi para saber que depois de sobreviver por ter se escondido, se aparecesse um oponente final mais fraco, ele o mataria sem hesitar, alegando algo como não tive alternativa. Estive pensando, Kazushi prosseguiu, confirmando que a suspeita de Takako não estava assim tão errada. E decidi entender isso como um jogo, por isso vou deixar de lado as cerimônias. Como sempre, Takako olhava com serenidade o rosto de Kazushi. O mesmo sorriso nos lábios. Agora entendi tudo. Então é o seguinte. Seja consensual ou estupro. Ou pretendia me violentar e depois me matar. Contanto que você possa sobreviver acabando com todos, inclusive comigo? Estou sacando a sua. Você calculou também quantas vezes vai transar comigo? Sua espinha dorsal tiritava de nojo e fúria. Então é um jogo? Ela repetiu as palavras de Kazushi, e por fim, seus lábios se contorceram. Mas você não tem vergonha de fazer isso quando seu oponente é uma garota? Por um instante, a expressão de Kazushi denotava que ele estava abalado, mas logo voltou a se tornar tenso. Seus olhos frios reluziam. Você quer morrer? Takako respondeu de imediato. Vá em frente, dispare. Kazushi hesitou por um instante. Aproveitando a chance, Takako atirou no rosto dele as pedrinhas, que com cautela retirara do bolso. Enquanto Kazushi cobriu o rosto para se proteger, ela rapidamente girou o corpo, deixou cair seus kits de sobrevivência e começou a correr pelo caminho para onde viera, sempre segurando o picador de gelo. Ela achou que o ouvia gritar xingamentos atrás dela. Correndo a toda velocidade, a estrela do clube de atletismo se afastou uns bons 15 metros quando, de repente, sentiu um impacto na perna direita e caiu para frente. Sentiu a face se cortar ao roçar contra uma raiz de árvore protuberante no solo úmido. Ela estava mais desconcertada com o ferimento no rosto do que com a dor lacinante na perna que sentiu em seguida. Aquele desgraçado rasgou meu rosto. Takako contorceu o corpo. Sentando-se no solo, uma flecha prateada atravessou a sua saia e estava plantada atrás de sua coxa direita. Sentiu que, abaixo do ferimento, o sangue escorria pela perna, de músculos bem desenvolvidos. Kazushi a alcançou. Vendo-a sentada, ele largou a besta no chão e retirou do bolso da calça um nunchaku. 2 paus de madeira presos por uma curta corrente, empunhando-o com a mão direita. A corrente balançava. A propósito, a arma estava no kit de sobrevivência de Mayuri Tendo, que ele recolheu depois de ter matado Yoshio Akamatsu.
A arma que Kazushi recebera, por alguma razão, era uma corda de shamisen banjo japonês. Completamente comum. Logicamente, isso não era do conhecimento de Takako. Takako olhou de relance a besta sobre o solo e pensou: você vai se arrepender de tê-la largado. A culpa é sua, Kazushi disse, arfando. Você me irritou. Ainda sentada, Takako ergueu os olhos em direção a Kazushi. Ele ainda continua se justificando. Custou a crer que por 2 anos esse babaca foi meu colega de turma. Espere um pouco, Takako disse. Enquanto Kazushi franziu o senho, ela se ajoelhou e girou a mão direita para as costas. Apertou os dentes e puxou a flecha. Ela podia sentir a carne dilacerando. Em seguida, um jorro de sangue. Sua saia rasgou outra vez. Agora tinha 2 aberturas. Ela descartou a flecha e se levantou, fitando Kazushi. Ela estava bem. A dor era intensa, mas podia se levantar. Ela transferiu o picador de gelo para a mão direita. Não faça isso, Kazushi advertiu. É inútil. Ela posicionou horizontalmente o picador de gelo, apontando para o peito dele. Você disse que isso é um jogo, certo? Ok. Eu serei o seu oponente. Não serei derrotado por um cretino como você. Vou dar tudo de mim para acabar com você. Sacou? Entendeu? Ou você é muito estúpido para compreender? Mas Kazushi ainda parecia tranquilo. Ele devia pensar que ela era uma garota e, mais que isso, estava ferida. Portanto, ele não poderia ser derrotado por ela. Vou repetir, ela continuou. Nem pense em me estuprar depois de me deixar semi-morta. Olha, mocinho, você deveria se preocupar mais com a sua vida que com esse pau. O rosto de Kazushi se contorceu e ele levantou num tchaco até a altura da face. Takako segurou firme o picador de gelo. A tensão entre eles intensificou. Ele devia ser 15 centímetros mais alto, 20 quilos mais pesado. Takako se orgulhava de ser atleta número 1 da turma B, mas mesmo assim, a possibilidade de uma vitória seria mínima. Além disso, o ferimento em sua perna direita era bastante grave. Mas ela sabia que não podia perder, não importa o que houvesse. De repente, Kazushi se moveu. Ele avançou, balançando num tchaco de cima para baixo na diagonal. Takako bloqueou o golpe com o braço direito. Com um som metálico, um de seus 2 braceletes voou pelo ar. O meu favorito, feito por índios da América do Sul. Maldito! Ela sentiu uma sensação de picada subindo pelo braço em direção ao centro do crânio. Apesar da dor, ela agitou o picador de gelo na mão direita. Kazushi contorceu o rosto num sorriso e se esquivou dando um pulo para trás. De novo, 2 metros os separavam. O braço esquerdo de Takako estava adormecido agora. Mas tudo bem, não estava fraturado. Ele retomou o ataque. Dessa vez, a balançou no tchaco como numa levantada de bola, com as suas com as costas como uma raquete no tênis. Takako abaixou a cabeça e inclinou o corpo, esquivando-se do golpe. O nunchaku passou de raspão sobre seus longos cabelos como luzes. Alguns dos fios voaram. Ela rapidamente balançou seu picador de gelo em direção ao pulso direito de Kazushi. Sentiu que o ferira de leve quando ele gemeu um pouco e recuou. Havia outra vez uma distância entre os dois. O pulso da mão de Kazushi que empunhava no tchaco estava vermelho, mas o corte não parecia grave. O ferimento da perna direita de Takako pulsava. Ela podia sentir quase toda a perna abaixo da coxa molhada de sangue. Ela não aguentaria muito mais naquela condição. Também notou um som ofegante. Sentiu que escapava de seus lábios. Kazushi voltou a avançar, balançando num tchaco. Ela podia ver que ele queria acertar o lado esquerdo de sua cabeça e o ombro. Takako recuou. Ela subitamente lembrou algo que Hiroki, que frequentava aulas de artes marciais, lhe ensinara. Diminuindo a distância, você reduz bastante os danos. Também às vezes é importante se lançar à frente sem medo. O nunchaku agitou o ombro dela, mas apenas a parte da corrente. O impacto foi pouco violento. Takako se lançou sobre o peito de Kazushi. O rosto dele, com os olhos arregalados de surpresa, estava bem em frente ao dela. Ela levantou o picador de gelo. Kazushi empurrou Takako com a mão esquerda livre. Ela, com a perna direita ferida, perdeu o equilíbrio e caiu de costas. Escapando por um triz de ser atingido, Kazushi flexionou o peito com a mão esquerda, olhando Takako e dizendo:
Você é incrível! Kazushi, sem demora, balançou seu nunchaku em direção a Takako, que levemente se levantava. Dessa vez, ele mirou o rosto dela. Ela ergueu o picador de gelo para receber o golpe. Com um som metálico alto, a arma caiu de suas mãos, rolando até o chão. Apenas uma dor intensa restou na palma da mão dela. Takako mordeu o lábio e voltou para Kazushi. E olhou para Kazushi enquanto recuava. Kazushi contorceu a boca, formando um sorriso e avançou passo a passo. Que diabos! Sem dúvida esse cara está totalmente fora de juízo. Ele não tem escrúpulos de bater numa garota ainda por cima com um objeto contundente. Ao contrário, está até se divertindo com isso. Kazushi balançou de novo seu nunchaku. Ela se esquivou do objeto, curvando a parte superior do corpo para trás, mas o nunchaku acompanhou. Como se tivesse se acostumado com a arma, dessa vez Kazushi conseguiu aumentar o seu alcance. Ela sentiu um baque surdo contra a lateral esquerda da cabeça e começou a pender o corpo para um lado. Um líquido morno parecia escorrer de sua narina esquerda. Seu corpo começou a vacilar. Kazushi devia ter no rosto uma expressão vitoriosa. Ainda nessa posição, os olhos lindos e amendoados de Takako se estreitaram devagar. Caída, ela estendeu as longas pernas e com toda a força chutou o joelho esquerdo de Kazushi. Ele soltou um gemido lancinante de dor e tombou sobre o joelho esquerdo. Seu corpo pareceu nadar e, tendo o joelho esquerdo como eixo, deu meia volta. Agora, ela podia ver metade de suas costas. Se Takako tivesse tentado a todo custo recolher o picador de gelo, teria sido derrotada, mas não foi isso que fez. Ela pulou sobre as costas de Kazushi. Segurou a cabeça dele como se montasse em seus ombros. O peso dela o forçou a desabar para frente. Instantaneamente, ela pensou quais dedos usaria. Seu indicador e o médio? Não. A combinação mais forte seria o dedo médio e o polegar. E Takako sempre fora muito zelosa com as unhas. Não importava quantas vezes o treinador do time, o Sr. Tada, a repreendesse, ela se recusava a cortar as unhas afiadas. Montaria sobre Kazushi. Takako agarrou-o pelos cabelos e puxou a cabeça dele para trás. Ela sabia onde deveria atacar. Como prevendo a intenção dela, Kazushi instantaneamente fechou os olhos. Foi inútil. O dedo médio e o polegar direitos de Takako rasgaram as suas pálpebras bem fechadas, indo se cravar nas órbitas oculares. Ah! Kazushi berrou. Ele caiu sobre os braços e, na posição ajoelhada, Levantou-se, soltou seu nunchaku e tentou afastar as mãos dela de seu rosto. Movimentava o corpo sem parar, tentando tirá-la de cima dele. Takako se agarrou com firmeza a Kazushi, sem largá-lo. Enfiou ainda mais os dedos. Seu polegar e indicador se afundaram por completo, até a segunda junta nos olhos de Kazushi. No meio do caminho, Takako sentiu um pequeno impacto se transmitir aos seus dedos e se deu conta de que perfurara o globo ocular do rapaz. Ela não esperava que as órbitas dos olhos dele fossem tão pequenas. Takako não hesitou em dobrar com firmeza seus aliados dedos dentro delas. Sangue misturado com um líquido viscoso e semi-transparente escorria pelas faces dele como estranhas lágrimas. Ah! Kazushi gritou, levantando-se e agitando em desespero os braços. Ele puxou com ambas as mãos os cabelos de Takako na tentativa de desvencilhar a mão direita dela de seu rosto. Takako o largou. Ele arrancara, não alguns, mas dezenas de fios de cabelo dela, mas não era hora para se preocupar com isso. Ela procurou seu picador de gelo, logo o encontrou e o recolheu. Kazushi gemeu e agitou os braços como se lutasse contra um inimigo invisível. De fato, era o que acontecia. Depois caiu de bunda no chão. Seus olhos estavam abertos, mas desde o contorno até o interior completamente vermelhos, como um macaco albino. Arrastando a perna direita, Takako avançou em direção a ele. Ela ergueu a perna direita ferida e pisou na virilha desprotegida dele. O tênis de corrida branco com detalhes púrpuras, usado tanto para exercícios nas competições de atletismo, estava agora vermelho, ensopado com o próprio sangue de Takako. Mas sob a sola, ela sentiu algo amolecido, como se esmagasse um pequeno animal. Ah! Kazushi gemeu. Ele pôs a mão entre as pernas e virou de um lado para a posição fetal. Takako pisou na garganta dele com a perna esquerda, jogando todo o seu peso. Kazushi estendeu os braços, tentando se livrar do pé dela, batendo nele fracamente. Só
Kazushi pronunciou, suave como um sopro de ar, porque sua garganta foi estraçalhada. Socorro! Você não vai conseguir, meu caro, Takako pensou. Ela podia sentir seus lábios se contorcendo no formato de um sorriso. Agora, não estou mais furiosa, ela pensou. Na verdade, estou me divertindo. E daí? Não sou o Papa, nem o Dalai Lama, então qual o problema? Ajoelhada, ela cravou o picador de gelo que segurava com ambas as mãos na boca de Kazushi. Os braços dele, que se debatiam para se livrar da perna dela, de repente paralisaram. Takako empurrou mais fundo o picador de gelo. O objeto afundou por completo na garganta dele, sem muita resistência. Todo o corpo de Kazushi, do peito até as pontas dos dedos dos pés, foi tomado por convulsões como um nadador de nado de costas nos primeiros metros depois da largada. Antes de voltar à superfície, por fim, parou. Os braços caíram. Os olhos albinos permaneceram abertos, envoltos numa espécie de teia de aranha de sangue pegajoso, como tinta espessa escorrida. Ela sentiu uma súbita onda forte de dor na perna direita e caiu sentada, bem do lado da cabeça dele. Sua respiração entrecortada estava igual a quando acabava de correr. Tiros de 200 metros para a cronometragem de tempo. Ela venceu. Contudo, sentia que tinha sido uma vitória em glória, pois a luta real possivelmente durou apenas cerca de 30 segundos. Ela não teria sobrevivido a um embate mais demorado. De todas as maneiras, sagrou-se vencedora. Apenas isso importava. Takako segurou a perna direita ensanguentada enquanto olhava o corpo de Kazushi, que parecia um mágico itinerante tentando cuspir um picador de gelo de sua garganta. Agora, senhoras e senhores, cuspirei a que acabei de engolir. Takako. A voz veio de trás dela. Ainda sentada, Takako se voltou. Ao mesmo tempo, ela segurou e puxou o picador de gelo da boca de Kazushi. A cabeça dele levantou um pouco e depois despencou sobre o solo. Mitsuko Soma, a estudante número 11, olhava na direção dela. Takako rapidamente lançou um olhar para a mão direita de Mitsuko, que segurava uma grande pistola automática. Ela não tinha ideia de quais eram as intenções de Mitsuko, mas se como Kazushi Niida ela pretendia seguir o jogo, a possibilidade era grande, pois afinal ela era Mitsuko Soma. Takako não teria chances de vencer. Se ela tivesse que lutar contra uma arma, não conseguiria. Era preciso escapar. Seria melhor. Takako puxou com dificuldade a perna direita, tentando se levantar. Você está bem? Mitsuko perguntou. Sua voz soava terrivelmente doce. Ela não apontou a arma para a colega, mas Takako devia tomar cuidado. Ela recuou e conseguiu por fim se levantar, apoiando-se numa árvore próxima. Sua perna direita rapidamente se tornou pesada. Ela respondeu. Estou bem, eu acho. Mitsuko contemplou sem pestanejar o corpo de Kazushi. Depois olhou o picador de gelo nas mãos de Takako. Você o matou apenas com isso? Incrível. Falando de mulher para mulher, algo admirável. Ela realmente parecia impressionada. Soava até como se estivesse animada. Os olhos reduziam em seu rosto adorável e angelical. Foi sim, Takako respondeu. Possivelmente por causa da enorme perda de sangue da perna direita, ela sentiu o corpo em desequilíbrio. Sabe, Mitsuko falou, notei uma coisa faz tempo. De todas, você foi a única que nunca fez algo para me impressionar. Takako fitou Mitsuko, que ainda incapaz de compreender as reais intenções dela. As duas garotas mais lindas da escola do ensino fundamental Shiroi assim entreolhavam. Bijuterias e o cadáver de um rapaz de olhos destruídos. Nossa, que lindo! Mitsuko estava absolutamente certa. Takako era do tipo que preferia morrer a ter que puxar o saco de alguém e não tinha receio, ao contrário das outras garotas, de dirigir a palavra a Mitsuko. Era orgulhosa e não sentia medo dela. Então, Takako lembrou das palavras de um estudante veterano de quem ela gostou tempos atrás. Na realidade, apenas alguns meses antes. Quando seus sentimentos por Hiroki Sugimura eram vagos, ela realmente era apaixonada por esse rapaz. Depois de se envolver numa briga com seu amigo antes do jogo, ele reapareceu machucado na sala do time e declarou num tom de voz peculiar. Não há nada a temer. Nada para se apavorar. Seja forte, Bela. Takako estava apaixonada por esse cara desde o 7º ano e ele provavelmente teve um profundo efeito na personalidade dela. Porém, ele tinha uma namorada. Alguém muito elegante como Sakura Ogawa, de temperamento calmo, como um lago sereno escondido na profundeza de uma floresta. Bem, tudo isso era passado. Porém, Takako, ao mesmo tempo, pensou que o fato de ela subitamente lembrar suas palavras
Embora isso não tivesse acontecido mesmo quando lutava com Kazushini Ida alguns momentos antes, significava que ela de fato temia Mitsuko. Sempre foi um pouco invejosa, Mitsuko prosseguiu. Você era bela e melhor que eu. Você era bela e melhor que eu. Takako ouviu em silêncio. Havia algo errado, ela logo percebeu, porque Mitsuko se referia a ela no tempo pretérito. Mas os olhos de Mitsuko brilharam como se brincassem. Suas palavras voltaram ao tempo presente. Eu realmente gosto de garotas como você. Talvez eu seja meio lésbica. Por isso, os olhos de Takako se regalaram. Ela se virou e se pôs a correr. Sua perna direita puxava um pouco, mas ainda assim foi uma corrida respeitável para uma estrela das pistas. Por isso, Mitsuko levantou sua coat government. Puxou o gatilho 3 vezes consecutivas. Takako já tinha se afastado 20 metros pelo leve declive para dentro do bosque, quando 3 orifícios surgiram nas costas de seu terninho de marinheiro. Ela caiu, de frente, estendendo os braços como num mergulho de cabeça. Com o rosto para baixo, ela deslizou pelo solo, e suas pernas bem torneadas, contrastantes, a esquerda branca e a direita vermelha, apareceram conforme sua saia flutuou. Ela logo caiu no chão. Mitsuko abaixou a arma e completou. É uma grande perda. Restam 24 estudantes.